E aí, história? Hoje a conversa é daquelas que mexem com certezas, tocam sensibilidades e, principalmente, ajudam a separar discurso de prática. Vamos falar sobre governos que se apresentam como de esquerda, mas adotam comportamentos que a história reconhece sem muito esforço como autoritários. Porque, convenhamos, no século XXI, basta vestir um discurso bonito sobre justiça social, soberania nacional, defesa dos pobres, enfrentamento ao imperialismo e pronto. Tem governante que acredita que isso basta para ninguém notar o cheiro de autoritarismo vindo lá do fundo. Só que a história, aquela que não perdoa, mostra que não é bem assim. Ao longo dos séculos, sempre existiram líderes que se diziam defensores do povo, enquanto oprimiam o próprio povo. Isso não é novidade. A diferença é que hoje esse pacote vem com redes sociais, hashtags patrióticas, discursos inflamados e uma estética de resistência que muitas vezes serve para encobrir práticas bem conhecidas: perseguição política, censura, concentração de poder e violência de Estado. E é aqui que entra o ponto mais importante. O rótulo ideológico não garante comportamento democrático. Um governo pode se declarar de esquerda, de direita, de centro ou até acima das ideologias, mas no fim das contas o que importa são as práticas. As práticas autoritárias têm um padrão muito claro e muito antigo. Agora, para ilustrar como isso funciona na prática, vale olhar para um caso que tem chamado a atenção do mundo: o Irã. O Irã não se define como um governo de esquerda. Sua estrutura política é religiosa, conservadora e baseada em princípios próprios. Mas existe um detalhe que confunde muita gente. Na geopolítica internacional, o Irã se coloca como anti-imperialista, especialmente contra os Estados Unidos. Critica o capitalismo ocidental e apoia grupos que também se posicionam contra o Ocidente. Isso faz com que no discurso global ele às vezes pareça alinhado a pautas de esquerda. Mas isso é geopolítica, não é ideologia interna. E quando olhamos para dentro do país, o cenário é outro. Segundo organizações internacionais, pesquisadores e jornalistas, o Irã apresenta características típicas de regimes autoritários: repressão a protestos, prisões de opositores, vigilância intensa, controle rígido sobre a imprensa e limitações severas à participação política. Os protestos recentes, muitos deles liderados por mulheres e jovens, pediam direitos básicos como liberdade de vestimenta, igualdade de gênero e garantias civis. A resposta, de acordo com diversos relatórios, envolveu repressão violenta, detenções e censura. Esse contraste entre discurso externo e prática interna é um exemplo perfeito de como a retórica anti-imperialista pode conviver com políticas autoritárias. Isso nos leva de volta ao tema central: governos que se dizem de esquerda ou como se apresentam como defensores do povo podem sim adotar práticas autoritárias. Isso não é contradição histórica, é padrão histórico. A história mostra que autoritarismo não tem lado fixo. Ele não precisa de uma ideologia específica. Ele só precisa de alguém disposto a se agarrar ao poder com as duas mãos e chamar isso de projeto nacional, revolução permanente, defesa da soberania ou
qualquer outro rótulo que soe bonito o suficiente para convencer parte da população. No fim das contas, o rótulo é o que importa menos do que as ações. Se as ações incluem repressão, censura, perseguição política e violência de Estado, isso não é esquerda, direita, centro ou diagonal. Isso é autoritarismo. E a história já cansou de avisar onde isso costuma terminar. Gostou? Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que confunde discurso bonito com democracia de verdade. Achou incômodo? Melhor ainda, manda para alguém que precisa se incomodar também. Tem uma dúvida? Uma discordância? Quer jogar mais lenha na fogueira? Então posta aqui nos comentários. Quem sabe não vira o tema do próximo? E aí, história?